Bom dia a todas e a todos. Eu quero dizer da minha alegria de participar desse painel importante, de ver a atuação do SEBRAE. Quero aqui cumprimentar todos os nossos servidores, amigos do governo, em nome da Lenise, a nossa nova secretária do Turismo. Nós ficamos muito felizes, Lenise, com a decisão do nosso governador em convidá-la para esse trade tão importante, que é o trade turístico do nosso estado, e com tanta diversidade, e a gente precisa trabalhar com a diversidade turística, né? Então, assim, você pega agora um momento importante para que a gente possa, pós-pandemia, pensar em coisas novas aí. Quero cumprimentar Pedro Rigo e Sayonara, em nome de todo o SEBRAE que está aí conduzindo. Cumprimento a todos que estão participando desse painel. Pedro falou muito bem, é o Dia Internacional das Mulheres. Ele é um dia que, além das homenagens e das comemorações que é inerente a esse dia, para que esse dia passe como um dia especial, ele também é um dia de reflexão às lutas alcançadas. É importante dizer e deixar sempre reafirmado que as mulheres elas foram prejudicadas ao longo da história em todos os sentidos. Quando eu falo em ocupar lugar de fala, que é a nossa, vamos dizer assim, a nossa pauta de trabalho nos últimos tempos, de visibilizar as mulheres, empoderá-las e fortalecer, é justamente para que a gente possa cumprir uma tarefa e uma agenda do desenvolvimento sustentável, dos 17 eixos da agenda. O quinto fala da igualdade de gênero nos espaços de poder e em toda a sociedade. Então, nós que estamos no alto escalão do Estado, o alto escalão da nação, deveria estar falando mais ainda desse empoderamento feminino, dessa igualdade, porque nós, mulheres, lutamos sempre pela igualdade entre mulheres e homens nos espaços. Nós, mulheres, ainda trabalhamos ganhando 15% a menos do que os homens fazendo a mesma coisa. Nós há apenas um pouco mais de 85 anos, então, aproximadamente 89 anos, que nós conquistamos o direito de votar. Na nossa Constituição, em 88, que ficou reafirmado no capítulo, no seu artigo 5º, que homens e mulheres são iguais perante a lei em seus direitos e deveres, mas ainda vivemos na sociedade uma desigualdade, inclusive nos poderes. Participamos agora de um pleito e nós sabemos que nós não conseguimos passar da margem dos 13% de mulheres. Hoje eu tenho a honra de encerrar minha agenda do 8 de março lá em Vargem Alta, onde superou a média, foram 34% de mulheres eleitas, ou seja, 4 mulheres numa Câmara pequenininha e 3 ocupando a mesa diretora. É a Câmara de Vargem Alta, é a Câmara mais simbólica que nós temos hoje no Espírito Santo, onde eu encerro. E o SEBRAE tem sido um grande parceiro, porque quando nós chegamos aqui como a primeira mulher vice-governadora eleita no estado do Espírito Santo, eu me sinto uma mulher empoderada pelo meu trabalho, pelo que eu faço, mas também pelo nosso governador. O governador Renato Casagrande é um homem que empodera as mulheres do governo, tem muitas mulheres atuando e nós trabalhamos para dar visibilidade e fortalecimento a essas mulheres. Então, nós trabalhamos sempre nessa parceria com o SEBRAE, porque aqui nós temos uma agenda chamada Agenda Mulher, um programa que eu coordeno, que com foco no empreendedorismo, e o SEBRAE tem sido grande parceiro desse empreendedorismo. Nós estamos vivendo um momento onde a pandemia trouxe a inovação, fortaleceu e acelerou os processos inovadores que nós já estávamos vivendo. Lenise coordenou um grande programa, né, de governo sem papel em 2 anos e conseguiu colocar o eDocs para funcionar na nossa gestão. E também onde as empresas, Lenise e outras mulheres que estão nos assistindo e acompanhando essa live, as empresas optam agora para que todo o setor administrativo das empresas seja feito em home office. E o home office trouxe junto com ele também um cansaço mental e físico, trouxe lucratividade para as empresas, isso é muito bom,
trouxe bem-estar para algumas famílias que têm uma condição melhor, e para aquelas mulheres que têm ainda essa jornada tripla, como a gente fala, muitas vezes as mulheres estão arrumadas da cintura para cima quando está em home office, e da cintura para baixo não está arrumada não, porque tem que sair dali do computador e ir para a cozinha fazer uma comida rapidinho, e volta e bota o menino para a escola, e a escola às vezes é híbrida, você tem que ensinar o filho. Então trouxe um cansaço mental, e nós estamos falando sobre isso, inclusive, dessa pauta, e no governo, possivelmente, nós iremos levantar esse debate da saúde mental das mulheres, por isso que o empreendedorismo também traz o foco do empreendedorismo emocional, produtivo. Para que essa mulher seja produtiva, ela tem que estar bem emocionalmente com ela mesma. Então, são inúmeros avanços, inúmeras bandeiras que a gente precisa abraçar, mas nós não queremos fazer isso sozinhos, nós queremos fazer junto com os homens. Eu tenho falado muito nas minhas caminhadas e nas palestras, dizendo o seguinte: precisamos dos homens que não machucam, que não agridem, que não batem, que são contra, homens que se indignam com essa violência tão grande contra as mulheres, as violências, porque esse homem é cercado de mulheres. Esse homem que se indigna, ele tem uma esposa, ele tem uma sobrinha, ele tem uma filha, ele tem uma mãe, ele tem uma tia, e ele precisa se indignar na sociedade contra as violências. Eu passava agora perto da Segunda Ponte, tem um grupo de mulheres ali fazendo uma manifestação contra o feminicídio. E hoje nós estaremos agora, às 10 horas, no Palácio, lançando, junto com o governador, o SOS Marias, que é mais um canal onde as mulheres silenciadas, elas podem, através de 2 cliques, fazer o seu chamamento ao CIOD para ser atendida. Então, o governo tem o Pacto da Violência, do enfrentamento à violência contra as mulheres, o Plano Estadual de Política para as Mulheres e o Agenda Mulher com foco no empreendedorismo. É um governo que tem se preocupado, sim, em trabalhar a política para as mulheres. Obrigada ao SEBRAE por todas as parcerias, obrigada às mulheres que estão aí atuando, e eu só vou depois, vou acompanhar mais um pouquinho, mas às 10 horas eu vou precisar me retirar para essa agenda no Palácio, e eu quero deixar aqui o meu carinho, o meu abraço. Às 10 horas eu me retiro da reunião, mas eu quero ouvi-las mais um pouquinho. Um abraço. Obrigada, Sayonara. Bom dia, Jaqueline Moraes, Pedro Rigo, Carlos André, tantos aqui queridos e que realizam trabalhos valorosos em suas áreas de atuação. É com muita satisfação que eu faço minha primeira agenda pública depois do anúncio, né, do governador Renato Casagrande, de que eu assumiria a pasta do turismo do Estado do Espírito Santo. Então, é com muita satisfação que eu estou aqui com vocês, falando um pouco dessa minha caminhada na vida pública, também da minha vida pessoal, dizer como eu imagino relevantes essa teia, essa relevância dessa teia de contatos, como hoje estamos fazendo aqui, para o alcance, de fato, dos objetivos que temos nessa caminhada, seja no turismo, seja no empreendedorismo, fazer de vocês realmente aliados, eu espero, para que essa caminhada agora, uma nova jornada, seja muito exitosa. Dizer que ontem nós nós estreamos na Catedral a Orquestra de Mulheres do Espírito Santo. E eu quero aqui, fazendo aí uma análise do que é uma orquestra de mulheres, dizer o quanto nós podemos ser ajudantes umas das outras para um grande espetáculo em favor do Estado do Espírito Santo. Falar da Alice, maestra, vou dizer para vocês que ela é uma das primeiras mulheres que realmente trabalham na condução de um grande número, numa diversidade, e realizam, então, no formato final, um trabalho brilhante. É isso que eu espero de uma gestão, trabalhar na sintonia de todos os talentos em busca do melhor resultado. Queremos aqui com vocês fazer esse primeiro boas-vindas, receber essas boas-vindas nessa nova secretaria, mas dizer que eu preciso de muito apoio, de muitas dicas, dizer que uma caminhada pública ela só se faz com muitas alianças. Então, eu me coloco aqui solicitante desse apoio, dizer que estou muito entusiasmada. Nessas tantas secretarias que eu tive, cada uma delas tem uma especificidade, e eu sei, Carla, que aí eu quero cumprimentar a Carla do CRC,
dizer que a gente fez um trabalho aqui muito, muito forte no centro administrativo, no centro da capital, assim como com o SEBRAE e o CRC, trouxe aqui possibilidades para que a gente constituísse o centro administrativo de Vitória na região histórica da capital, porque eu considero que isso é fazer uma revolução de pensamento na vida pública, menos palácios e mais ir ao encontro do que é, de fato, a revitalização, a mão dada à economia local. Então, assim, nós temos hoje 8 órgãos de governo que retornaram para a capital, na contramão daquela saída por grandes palácios, como aquele do TRT no Shopping Vitória, na frente do shopping. Então, realizamos muito, como disse Jaqueline, com o nosso governador Renato Casagrande no governo digital, e queremos agora conhecer cada um e cada uma de vocês para que essa caminhada de gestão agora no turismo se dê de forma ainda mais vigorosa no nosso governo de Renato Casagrande. Então é isso, é dizer que eu estou com a disposição de que a gente constitua aí um grupo de alianças para que essa orquestra em favor do turismo aconteça, tão bela como foi ontem na Catedral de Vitória, a estreia da Orquestra de Mulheres do Espírito Santo. Estou muito animada, Sayonara, Pedro Rigo, que eu tenho certeza que vai ser um grande aliado nessa caminhada, Carlos André, com muito entusiasmo que eu falo de sua assunção, né, na presidência do Conselho Deliberativo do SEBRAE, Cris Samurini, todas as mulheres valorosas, umas que eu conheço e sei dessa caminhada, outras que eu quero conhecer de perto. Eu quero dizer uma boa segunda-feira, um feliz Dia das Mulheres e dizer que estou muito entusiasmada com o novo desafio. Muito obrigada a todos. Obrigada pelo convite, obrigada a todo o SEBRAE pelo carinho. Estou vendo aqui a Lenise, super guerreira, feliz que ela também está assumindo um novo desafio. Estou vendo a Carla, mais tarde a gente tem um evento juntas, né, Carla? Bom te ver aqui antecipadamente. A nossa vice-governadora, uma mulher, sim, hoje o primeiro vídeo do dia, governadora, foi o seu, que mandaram num grupo dos amigos do Cindy Jovem. E a fala foi ali que o que você falava retratava exatamente a verdade que muitas mulheres sentem. E obrigada pelo seu esforço, pela sua trajetória. Não perde ainda a sua parte empreendedora, que eu acho que isso é essencial para você ter ainda a sua sensibilidade toda por o espaço que a gente precisa dar, principalmente para as mulheres. E as outras pessoas aqui, eu estou vendo, infelizmente eu estou no meu celular, está muito ruim, mas cumprimenta todas as mulheres, todos os homens que acompanham, em nome do Pedro Rigo, que também é uma pessoa que dá atenção e o espaço merecido às mulheres, cumprimentar aqui rapidamente. Bom, pelo que eu estou entendendo, é para falar um pouquinho desse meu desafio, né, à frente da Findes, que tem sido aí ao longo desses 7, 8 meses, praticamente. Quando eu falo assim, eu achava que eu tinha um desafio, não me falaram e não me deixaram especificamente qual que seria. Mas está sendo de grande aprendizado, né? A gente pegou uma gestão com um momento importante de mudança do modelo de administração, que aí sim eu já acho de grande representatividade se a mulher pegar um desafio desse de primeira, né? A gente ter que fazer dar certo um modelo moderno de gestão, na qual a gente tem um conselho de administração, que eu sou presidente. Dentro da minha diretoria eu tenho 2 mulheres, porque realmente é um ambiente que tem mais homens com disponibilidade a participar. Hoje eu vi um sindicato que vai dar posse amanhã e não tem uma mulher na diretoria, Sayonara. É uma frustração ver uma situação como essa. E eu não digo que é porque os homens não dão espaço, mas é porque as mulheres precisam sinalizar isso melhor, né? Acho que elas precisam sinalizar, e eu falo que não é por conta de falta de capacidade. Acho que essa história que a mulher tem ou não tem capacidade, esse é um assunto resolvido, superado. O que a gente precisa mesmo é se esforçar um pouco mais para deixar claro qual é o espaço que quer ocupar. Agora, só para eu não ficar muito perdida, qual é o tempo que eu tenho, Sayonara, para falar um pouco sobre a Findes, essa trajetória minha? Então, a gente tem que ser rapidinho, infelizmente, que a gente não tem muito tempo. Mas se você puder resumir, contar um pouquinho sobre a sua trajetória aí, justamente nessa questão da mulher à frente desse cargo.
Tá bom. Lá na Fins, a gente tem uma situação um pouco diferente. A maioria dos nossos cargos de liderança, de gerente, nós temos mulheres ocupando. Isso já vem há algum tempo na Fins assumindo, até mesmo porque o sistema Fins tem como um dos principais negócios, vamos chamar assim, educação, onde que a mulher se dedica muito. E hoje, junto à minha gestão, eu tenho a gerente é uma mulher de comunicação, da educação, da diretoria de educação é uma mulher, da gestão de pessoas é uma mulher. Fora, assim, falando um cargo de gerência, porque eu vejo muito que a mulher não está ocupando o cargo de gerência, de diretoria. Isso no sistema Fins é um pouco diferente, não é uma realidade, mas eu sei que isso não acontece na maioria das empresas. Mas seria muito importante, se eu pudesse deixar aqui um reforço da minha fala, Sayonara, é que as mulheres precisam demonstrar um pouco mais a vontade de enfrentar os desafios. É porque a gente tem tantos desafios no nosso dia a dia como mulher, que parece que a parte profissional fica secundária. Mas não, eu acho que essa questão de comparação entre homem e mulher está deixando de existir. As mulheres contribuem e fazem uma complementariedade muito importante no mundo atual. E o que eu tenho para dizer é o seguinte: eu cheguei no sistema Fins, uma entidade de mais de 60 anos, que só teve homem, e todas as federações, em exceto mais uma, que recentemente o presidente era homem e faleceu, aí subiu a vice assumindo, só tem 2 presidentes no Brasil todo, né? Hoje, um dos presidentes foi cumprimentar um grupo paralelo de presidentes de federação, que essa mulher ainda não está inserida. Você cumprimenta todas as mulheres aqui desse grupo. Eu falei assim, só para lembrar que só tem uma, mas essa uma que tem faz bastante barulho para vocês. Então, assim, a gente tem que fazer o que a gente sabe falar, que é ser verdadeira, enfrentar os desafios e colaborar. E que bom que a gente está tendo no dia de hoje um espaço para falar da importância dos outros 364 dias que precisam ser batalhados, as mulheres precisam se capacitar, as mulheres precisam entender que o momento também é diferente, que para você ocupar os espaços você precisa ter perseverança e dedicação. E é isso, que pena, se deixasse eu ia ficar falando aqui agora que esse tema sobre mulher, agora eu me interessei mais do que anteriormente. Antes eu não usava, não conversava, tanto que na minha campanha eu simplesmente não quis falar que era a primeira mulher disputando uma eleição. Mas isso agora eu vejo que tem tanta importância, que eu estou conseguindo abrir um espaço e sinalizar que é possível, sim, a gente fazer uma complementariedade importante. Muito obrigada pelo convite, Sayonara. Um beijo aí a todas. Lenise, nós temos em breve uma boa agenda, com certeza, em conjunto. Vice-governadora, ótimo amanhecer te vendo. Obrigada pelo espaço. Olá, eu sou a Rose Favalesa, contadora e gerente financeira da OCB Espírito Santo. Falar sobre o Dia Internacional da Mulher é falar sobre uma data de grande significado para cada uma de nós. É um momento de reviver a história e mostrar para toda a sociedade o quanto avançamos em diversas áreas. Hoje estamos em muitos lugares, assumindo diversos papéis, sejam eles profissionais, pessoais ou os dois ao mesmo tempo. Somos donas de uma força que vem de dentro e que nos impulsiona para ir sempre em frente. Unimos instinto, delicadeza e sabedoria. Somos únicas, cada uma do seu jeito. Criamos o nosso próprio destino. Essas são características da mulher do século XXI, características que não devem ser valorizadas somente no dia 8 de março, mas todos os dias. Participar de um momento como esse, onde tem a oportunidade de falar para tantas mulheres plurais, é uma alegria imensa. Mulheres que escolheram não só escrever a própria história, mas serem donas do próprio negócio. A coragem e a dedicação que vocês demonstram é um exemplo para todo mundo. Eu tenho certeza que enche todas nós de orgulho. Por isso, além de parabenizá-las pelo Dia Internacional da Mulher, eu quero agradecê-las. Vocês fazem a diferença no mundo. Uma vitória que, mesmo individual, deve ser comemorada por todas nós. Um forte abraço e muito obrigada. Oi, pessoal, bom dia. Todos estão me ouvindo? Bom dia a todos. Queria cumprimentar, a todas as mulheres aqui presentes, ao Pedro. Obrigada pelo convite nesse dia tão importante.
Cumprimentar a vice-governadora, que daqui a pouco a gente vai estar junto, Jaqueline, e estendo o cumprimento às demais. Bem, hoje é difícil até a gente falar, né, desse desafio, né? Cristine acabou de falar do desafio do FINDES. O CRC não é do tamanho do FINDES, mas também é um desafio muito grande ser gestora de uma entidade. Então, eu começo dizendo que a gente, muito, Cristine, quando você fala dessa questão que está acabando um pouco nessa questão de gênero, as pessoas estão deixando um pouquinho isso de lado realmente, mas faz diferença. Então, eu começo a falar da importância da sonoridade, né, da gente trabalhar em conjunto com todos os nossos parceiros para gerir as entidades. Esse momento contemporâneo que a gente está vivendo, nós mulheres temos que lidar com muita coisa, né? A gente é mãe, a gente é dona de casa, a gente, no meu caso, sou empresária, estou à frente de algumas instituições nesse trabalho honorífico, como o Conselho Regional de Contabilidade, Fórum Redicim, GTFAS, Associação de Contadores de Vila Velha. Então, a gente que se dedica por uma classe, que se dedica a uma organização, não é não é tão fácil, mas eu, como a Jaqueline falou, precisa de coragem, né? Então, a gente precisa ter coragem, como a Lenise também falou, de querer assumir esses cargos, porque a gente enfrenta uma certa barreira. Então, se eu puder falar a minha experiência, eu demorei, por essa questão de ser mulher, 10 anos para ser presidente do Conselho Regional de Contabilidade, né? Então, exatamente pelo fato de ser uma mulher, pelo fato de ter que mudar, né? A gente tem muito isso também, né? A gente tem muito que se adequar aos padrões da sociedade para você virar também alguma gestora de algum cargo. Então, passei por isso também, não é uma tarefa fácil, e é por isso que eu digo que é difícil você estar nessas instituições com todo o desafio que a gente tem por enfrentar, e principalmente porque a mulher ela tem pela sua natureza o novo, a inovação. A gente gosta de inovar, a gente gosta pela natureza de fazer algo diferente. Se eu puder falar também, a Sayonara falou assim, não, a gente tem que falar um pouquinho, né, não só do trabalho, mas desse momento que a gente está hoje. Acho que a gente pode, como mulher e como gestora, dizer que a gente precisa de muito planejamento e muita disciplina para conseguir levar o cargo que a gente ocupa com a nossa vida pessoal, com as nossas empresas, né, e com a nossa vida social também, né, porque nós somos seres humanos, né, então a gente também gosta de passar o fim de semana com a família, a gente gosta de sair, a gente gosta de viajar, a gente não deixou de ser mulher e nem de ser mãe, de ser dona de casa, porque a gente assumiu uma instituição. Então, isso a gente precisa de disciplina, a gente precisa de planejamento, porque sem disciplina a gente não consegue dar conta e fica sempre a gente, sem querer, claro, levar como prioridade, assim, não, por ser mulher ela não vai conseguir porque tem outros a fazer. Não, é o contrário, né? A gente consegue, sim, fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, nós temos capacidade para isso, mas a gente não consegue sozinha. Então, a gente precisa realmente de ter a nossa ao redor pessoas que contribuam para isso, que não necessariamente são só mulheres, são os homens também, né? Também a gente tem que aprender com eles algumas coisas e eles com a gente, né? Principalmente uma coisa que a mulher tem de muito importante, que faz toda a diferença numa gestão feminina, que é o reconhecimento das pessoas, o carinho, o amor. Eu acho que a gente faz algo, a gente demonstra mais amor, a gente demonstra mais empatia, a gente se aproxima mais dos gestores, como a Cristine falou, né? Lá no FINDES não são só homens que são gestores, mas a gente se aproxima mais, né? A gente tem um contato melhor, a gente consegue enxergar que o outro está com problema quando ele chega na empresa para trabalhar. Então, isso é importante. Os desafios são inúmeros, né? Representar uma instituição que representa toda uma classe, que é uma das classes mais importantes para o empresário, para o mercado, que é a contabilidade, não é fácil. A gente lida o tempo todo com desafios, com divergências de entendimentos do objetivo da nossa categoria, então é realmente complicado, mas a gente tem uma coisa muito importante ao nosso lado, que são as equipes do Conselho, as pessoas que fazem parte do Conselho Regional de Contabilidade, que são o meu braço direito e o meu braço esquerdo, os meus conselheiros. Então, eu gostaria de deixar aqui um abraço para todas, não só todas as mulheres, delas em especial, mas para todos da equipe do CRC, porque sem eles eu não conseguiria fazer 1/3 do que eu consegui fazer nesse 1 ano de mandato, né, que tem 1 ano. E o mandato, Cristina, que a gente entrou junto no meio da pandemia, né? Você à frente de uma instituição, eu à frente de outra, então também não é fácil, né? A gente gerir uma instituição no meio de uma pandemia, com de repente trabalho home office, no meu caso, uma empresa pública, autarquia pública federal,
as pessoas concursadas, como é que é lidar com isso? Então, foi um desafio enorme, que graças a Deus a gente conseguiu superar, e lidar com isso também na minha empresa ao mesmo tempo, né? Porque eu também sou empresária, né? Sou empresária contábil, na minha vida pessoal, que a gente tem com o filho dentro de casa, estudando home office também. Então, a gente passa por vários desafios. Eu não sou diferente de ninguém, todas nós passamos por isso, mas eu gosto do desafio e eu acho que a gente precisa disso, se eu puder deixar uma mensagem. Coragem, resiliência, sonoridade e muita disciplina e planejamento, que a gente consegue, sim, fazer tudo e fazer bem feito, porque também não basta estar, né? Tem que ser. Eu costumo dizer isso, não basta estar presidente, a gente tem que ser presidente, né? Por isso é que eu acho muito importante as falas de todas que já passaram aqui, e com certeza não será diferente das demais. Eu queria aproveitar e agradecer novamente ao Sebrae por esse evento maravilhoso. Mais tarde eu estou com a Cris, estou com a Jaqueline no CRC, no evento também da mulher, e desejar um ótimo dia a todas, muita força, muita saúde, que é o que a gente está precisando nesse momento. Obrigada. Continuando, né, eu entrei o pior período, né, que foi a pandemia, onde tivemos que nos adequar a desafios e aprendizagem, onde tivemos muito o que fazer, né, não tivemos muito o que fazer, prejudicando vários segmentos do nosso comércio e buscando soluções a cada dia para atender nossos associados. A situação é complexa e difícil a todos, mas tivemos que seguir confiante que dias melhores virão. Obrigado pelo espaço, que juntos somos mais fortes. Bom dia, pessoal, bom dia. Começar o dia aqui com vocês, né, é sempre muito bom, principalmente porque tive a honra, né, de estar representando aqui as minhas colegas, né, do Sebrae, todas tão inspiradoras, todas com tantas histórias tão maravilhosas para poder compartilhar aqui conosco, né, e ouvir também tantas mulheres que estão aí liderando, sendo lideradas, nos ensinando e certamente fazendo isso com toda a sensibilidade. Eu lembro que, quando eu entrei no Sebrae, um dos projetos que eu tive o prazer de gerir, né, de acompanhar, de coordenar, foi o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. E todas as vezes que me perguntavam, né, por que a mulher, qual é a diferença da gestão masculina e feminina? E eu sempre fiquei pensando, mas por quê, né? E a gente olhava e via as nuances. Eu acho que é um diferencial feminino que a gente tem que enaltecer, que reconhecer, que tomar como nosso mesmo, né? Porque eu acho que a mulher, ela é sensível, ela consegue desempenhar várias funções, né? Não desmerecendo os nossos colegas, que é isso, quem somos nós, mas fazemos isso com muita maestria e naturalidade. Eu dizia, sempre que me perguntavam, mas por que então? Qual que é a principal diferença? E, na minha opinião, a principal diferença é a sensibilidade, é a capacidade que a gente tem, né, nós mulheres, de conseguir organizar a nossa casa que é a nossa primeira empresa, se a gente fizer uma analogia, uma comparação, porque dentro de casa, a mulher, ela organiza o seu lar, ela consegue organizar os hábitos escolares dos seus filhos, é ela que dá o comando da compra, é ela que dá o comando daquela pessoa que está ali ajudando, ela chega no trabalho, ela consegue também, como o Pedro falou agora há pouco, e a própria Andréia, nossa colega, vai falar também um pouco da história dela. Então, quando me perguntavam, né, eu sempre respondia isso. E quando eu recebi esse convite, eu fiquei pensando, o que falar, já que eu estou falando para tantas mulheres que têm tanto a me ensinar. Então, eu sempre acreditei muito numa frase, né, desde a minha trajetória, onde eu trabalhava num universo sempre muito feminino, que foi o ambiente escolar. Então, quando eu trabalhava como professora, quando eu trabalhava como pedagoga, e quando eu cheguei no Sebrae, que foi aí que eu comecei a trabalhar com mais homens também, mas na época, até do meu início de carreira, foram com muitas mulheres. E eu sempre tomei isso muito como uma diretriz na minha vida, né? Eu sempre acreditei que ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que possa ensinar, que não possa me ensinar. Então, é isso que eu procuro fazer quando eu estou trabalhando no Sebrae, quando eu estou aqui dentro da minha casa, no meu relacionamento com meu marido, na minha família, na minha convivência com os meus amigos, né? Eu acho que todos nós precisamos aprender a ser assim, né? E aí é que eu acho que a gente consegue
ter esse diferencial também. Então, eu penso que quando a gente está ali liderando, né, estamos aqui à frente ou de equipes, não só no trabalho, como eu falei, mas em tantos outros fóruns, em tantos outros espaços, né, a gente precisa sim inspirar. Mas como? Com exemplo, eu acho que a gente tem que ser exemplo. Se a gente quer convidar, trazer o outro para perto da gente, como a gente faz isso? Significando, né? Qual é o significado de ser assim? Por que eu preciso convencer? Eu convenço pelo exemplo, atribuindo significado. Eu penso que a gente tem que ser resiliente no nosso dia a dia, sim. E eu acho que a vida é um bom exercício de resiliência, onde a gente aprende, a gente erra. Eu aprendi na minha formação de educadora que o erro é a maior chance que a gente tem de aprender, né? E que bom que a gente está errando, mas o grande pulo do gato é a gente poder aprender com ele, sem pendurar esse erro na parede, ficar olhando para ele e falando, por quê? Não, eu errei, eu vou levantar, e eu vou seguir em frente, eu vou lutar e eu vou conseguir, né? E ter a chance de fazer isso é uma oportunidade de aprendizado, né? Ser diligente, né? Olhar, entender que o outro não é mais um, ele é único, cada um de nós somos únicos na criação, né? É ser temente a Deus. Eu penso que nós precisamos, e cada um com a sua crença, com a sua religião, mas a gente tem sim um Deus maravilhoso, né? Tem alguém, algo que está acima de nós e que olha por cada um de nós. E é assim que principalmente eu começo o meu dia, é entregando, é confiando, é acreditando, é pedindo que ele possa me usar para que eu possa ser alguém diferente dentro do Sebrae, na minha família, com a minha equipe, porque a gente sempre tem muito que ensinar e aprender, e ser empático com o outro, né? Se somos diferentes, o outro tem muito a nos ensinar, e aquele outro, nós não sabemos o que está acontecendo com ele, né? Então, nesse Dia da Mulher, que nós possamos ser abençoadas por Deus, sermos cada vez mais fortes, cada vez melhor, e cada vez mais aptas a aprender e a ser empática, cada um com o outro, na sua família, no seu espaço. E, mais uma vez, agradecer a essa oportunidade de estar aqui falando para vocês, que é uma honra e um orgulho para mim. Obrigada. Gente, bom dia. Queria agradecer esse convite, né, de estar partilhando com vocês um pouquinho dos papéis que as mulheres participam, mas que é um papel que tem sido desafiante para mim. E, como a Sayonara falou, eu sou mãe do Guilherme, de 6 anos, mãe da Duda, de 4 anos, e tenho enfrentado o desafio desses últimos tempos em casa, no home office. E aí, como juntar tudo isso, né? A maternidade, para mim, ela é um desafio. Outro dia eu estava conversando com uma colega e disse assim que toda mulher tinha que passar pela maternidade, não que, né, que seja obrigada, mas quando a gente passa pela maternidade, é uma oportunidade de se curar de várias coisas, de ressignificar várias experiências, né? A gente quer ser melhor, quer vencer os nossos comportamentos, quer vencer a nossa impaciência, a nossa tolerância. Muitas vezes a gente tem que mudar comportamentos que a gente trabalhou uma vida para se adequar ao mercado de trabalho, como mulher, para estar ali competindo com igualdade no seu ambiente de trabalho, concorrendo com igualdade. Então, quantos comportamentos que às vezes não é próprio da nossa natureza, né, e que a gente tem que revestir com um outro tipo de comportamento, né, um comportamento mais ajustado, às vezes mais sério, né, para você achar que você vai dar conta daquilo ali. E a maternidade tem me feito ver isso de outra forma, e eu queria compartilhar isso com vocês. O ano passado foi um ano bem desafiador. Eu fui trabalhar em casa, fiquei sem empregada por causa da Covid, não queria ninguém, né, que trabalhasse em casa, que tivesse o risco de trazer para minha família, para os meus filhos. Minha mãe, que é uma pessoa que me apoia, que está aí em casa sempre comigo, veio da cidade de Aracruz para morar aqui em Vitória, Vila Velha, para me ajudar. Ela, por causa dos riscos, a gente achou melhor ficar na casa do meu irmão em Aracruz. Então, eu fiquei totalmente sozinha. E, às vezes, a maternidade ela é uma jornada solitária, né? É uma jornada que antigamente, a gente tinha assim, toda uma rede de apoio. Você tinha filhos mais jovens, você tinha sua avó ainda, quando a mulher ganhava neném, né, vinha todo mundo para sua casa.
vinha a mãe, vinha a avó, a vizinha, a tia, uma prima, todo mundo para ajudar, um fazia canja, outro dava banho no neném, né? Outro cuidava de você. E hoje em dia, a maternidade, você tem que fazer tudo sozinha. Muitas vezes as pessoas já não têm mais mãe, o vizinho não aparece porque está sempre ocupada, tem o seu trabalho, não quer incomodar. Né? São tantas coisas que nos deixa sozinha em momentos que seriam tão importantes de troca, de estar com outra pessoa, para a gente vivenciar de forma mais leve, né? Essa responsabilidade que é tão linda, mas é uma responsabilidade que às vezes nos fragiliza muito, que a gente quer dar conta de tudo, né? A gente quer fazer tudo e do melhor, e a gente não quer errar como mãe. A gente pode errar em tudo, mas como mãe a gente não quer errar. Então, a maternidade, eu sinto também que é uma oportunidade. Você primeiro, outro dia eu conversei com uma amiga e falei assim, para a gente educar os nossos filhos, para a gente ensiná-los aqui o que tem de melhor, os melhores exemplos, primeiro a gente tem que vencer os nossos próprios comportamentos, aqueles que a gente não acha legal, aqueles que a gente não superou ainda, né? Então, é uma cura, um perdão que a gente tem que aplicar, às vezes, para os próprios pais, né? A gente tem que sair desse lugar para ser uma pessoa melhor, para educar um ser humano melhor, para deixar um cidadão melhor para a comunidade, para a sociedade. Então, esse foi um grande desafio que eu tive, eu tracei para isso várias estratégias, e desse ano para cá, eu aprendi várias coisas. Eu aprendi, principalmente, que a gente ainda é uma rede de apoio, né? E com a questão da sororidade, a gente tem visto isso. Às vezes ela não está na vizinha que vem te visitar mais, ela não está, às vezes, na sua mãe que pode te apoiar, ou na sua avó que nem está aqui nesse tempo com a gente mais, mas a gente tem uma rede de apoio de mulheres que pode se olhar de uma forma diferente, que pode ser mais sensível com a situação da outra mulher e dar esse apoio, e falar assim, oh, você pode contar comigo. Né, eu tive situações assim, de cair no choro, estar desesperada, achando que eu não estava dando conta de filho, dando conta de marido, dando conta de tudo, chorar, e ligar para uma colega de trabalho para falar de trabalho, e ela falar, hoje eu já chorei. Né? Eu falei, eu chorei também. Aí liga para outra, eu também chorei, eu chorei o dia todo, hoje está todo mundo chorando. E você pensar assim, poxa, todo mundo igual, está todo mundo no mesmo barco, eu não estou sozinha, todo mundo passa por isso, eu não sou a louca, né? A mãe louca que grita, que fala, eu tenho que trabalhar. Não, tem várias outras mulheres passando por isso. E quando a gente compartilha essa dor, quando a gente compartilha esse desespero, fica mais leve, né? Fica mais leve, porque a outra fala a estratégia que está usando, você fala a estratégia que você está usando, e a gente se consola, né? E eu me vi novamente envolvida numa rede de amigas, de colegas de trabalho, que têm a mesma dor. O ano passado eu tive a oportunidade, assim, uma felicidade de poder fazer uma apresentação para os meus colegas de trabalho, e eu recebi tanto apoio, tantas mensagens lindas, gente que mandou para mim no WhatsApp, eu não sabia que você passava por isso tudo, mas que legal, pode contar comigo. Foi assim, foi muito bom, eu me senti muito fortalecida, eu me senti muito amparada, e hoje eu estou muito mais feliz, estou muito mais tranquila para exercer a minha maternidade, né, para estar com as outras. Então, eu queria hoje chamar atenção para isso, seja a rede de apoio de outra mulher, no trabalho, daquele familiar seu, daquela prima que está distante, está num momento difícil, que precisa de um apoio, precisa de uma ligação, precisa de desabafar com você, precisa de ter uma escuta empática, né? Só de ouvir. Você não precisa dizer para ela que ela está certa, que ela estava errada, como é que você faria. Não, você só precisa de ouvir com amor. Às vezes, a gente tem que trocar esses comportamentos mais endurecidos que a gente teve e valorizar a importância de ser mulher, de ser doce, sim, por que não? De ser amorosa, sim, por que não? De ser afetuosa, sim, no trabalho? Sim, no trabalho. Ser afetuosa, ser amorosa, ser tolerante, né? Ser aquela pessoa que vai dar um aconchego, um acolhimento para um colega, para uma amiga de trabalho que está precisando. É olhar para o outro além do que ele está dizendo para você. É olhar verdadeiramente para aquele seu colega de trabalho e ver que ele está exausto. Você se oferecer, o que eu posso te ajudar? Não, calma, não é assim. O que você está passando por uma coisa? Eu posso te ajudar? Né? Então, nós somos a rede de apoio das outras pessoas. E aí eu queria fazer um convite também para vocês muito especial. Hoje à noite o Sebrae está preparando um presente lindo, que vai falar sobre isso, sobre sororidade, vai falar sobre amor, sobre desafio, sabe? Sobre a tolerância ao erro, que é uma coisa que eu aprendi muito nesse novo tempo, porque a tolerância, ela te dá a oportunidade de aprender, de inovar, de perdoar. Quando você aceita o outro como ele é, você aceita que ele está fazendo o melhor que ele pode nas circunstâncias que ele tem, né? Então, você abre uma janela imensa para o crescimento. Abre uma janela imensa, seja no trabalho, seja como mãe, seja como esposa, né? Para aceitar
E a Suzana Pires, que vai ser a nossa palestrante, que é uma escritora da Globo, atriz, uma pessoa com várias experiências, que tem um instituto chamado Dona de Si, que fala exatamente sobre isso, né, sobre como a mulher se constrói dona de si. Ela não nasceu assim. A sociedade não coopera muitas vezes para isso. Mas como ela se torna dona de si, como que ela resgata seus sonhos de criança, de infância, né? Então, assim, é uma oportunidade única, é um presente para a gente ouvir hoje, às 19 horas, na loja do Sebrae, online, gratuito. Fala com suas outras amigas, fala com a sua colega, fala com aquela irmã, com aquele familiar, para esse momento nosso, para a gente refletir, para a gente se inspirar, para a gente ter um autocuidado. Então, que essa noite seja uma noite muito especial para as mulheres. Eu vejo isso, um presente do Sebrae. Eu tive a oportunidade, a Sayonara até colocou no chat aí o link para a inscrição. Eu tive a oportunidade de participar do briefing com a Suzana, e eu fiquei impactada só no briefing. Né? Eu, a Adriana, que participamos, e assim, a vontade de falar para todas as mulheres, corre lá e faz, você não pode perder esse encontro de hoje. Então, é o que eu tenho para oferecer. Seja a rede de apoio que as outras mulheres precisam. Hoje a gente não tem aquela vizinha, às vezes a gente não tem a avó, às vezes a gente não tem a mãe disponível, mas nós temos umas às outras, né? Isso nos empodera. E nós vamos falar durante toda essa semana sobre essa rede de mulheres, como nós nos empoderamos, como nós participamos. Hoje eu assisto muitas lives de mulheres, porque nas redes sociais também tem esse ganho, né? Está oferecendo muito isso. Então, experiências de mães, lives sobre como educar filhos de forma melhor. Então, a gente vai aprendendo, a gente vai ressignificando, a gente vai tendo esses contatos com essas mulheres, elas se tornam nossas amigas, nossas conselheiras, né? Para a gente ser uma mãe melhor e adequar esse ser mãe com ser profissional, com ser colega de trabalho e pleitear os demais espaços que nós temos, sem abrir mão desse espaço tão importante, que é uma outra pessoa que você vai deixar para a sociedade, que você tem a obrigação de deixar um ser humano melhor do que você foi, melhor do que as pessoas têm se formado hoje, né? Então, assim, com mais empatia, com mais amor, com mais cuidado. Eu coloquei aqui um texto que fala, seja uma mulher que admira, impulsiona e torce por outras mulheres. É isso que eu quero, que eu tenho trabalhado dentro de mim. Né? Ser essa mulher que você pode contar, que eu posso ter outras mulheres para contar também nesses desafios. Então, eu desejo um ano repleto de reflexões, um dia para a gente repleto de reflexões, que a gente pare esse dia, participe desses eventos que têm sido oferecidos por tantas instituições, para a gente refletir, para a gente se inspirar e a gente se tornar uma mulher melhor, uma mulher que a outra pode contar, né? E assim a gente se tornar mais poderosa que nós somos. Gente, um beijo, obrigada por esse momento aqui com vocês. Bom dia a todas e a todos. De início, eu quero agradecer o orgulho e a honra que eu estou sentindo nesse momento, a diretoria do Sebrae, o reconhecimento desses diretores em prestar essa homenagem às mulheres capixaba e às mulheres brasileiras. Mais uma vez, parabéns. Parabéns, diretores, através do seu superintendente Pedro Rigo, Tonizato, seu Eugênio, e também todas as mulheres do Sebrae, que nos recebem com todo carinho, com todo apoio dentro do Sebrae. Parabéns para vocês, mulheres do Sebrae, toda a equipe. Quero também hoje aproveitar essa oportunidade que o Sebrae está me dando para homenagear a todas as artesãs capixabas. Nós somos mais de 85% de mulheres. E no Brasil, todas as presidentes de federações do nosso Brasil, que faz parte da CONARTE. Parabéns para vocês, mulheres guerreiras, mulheres lutadoras, mulheres esperançosas, mulheres mãe. O que eu venho hoje falar de mim, eu estou mostrando para o Brasil o que é falar de mim. É um trabalho de amor. Hoje, ser líder, servidor, é servir com amor. E é isso que eu faço, que eu sempre fiz. Sou de Ponte Nova, mineira, filha salesiana, mas sempre gostei das artes, belas artes. Sempre o lado para o artesanato foi o mais forte.
E tenho o maior orgulho de falar. Sou artesã, lutei, sofri, passei fome, passei sede, e hoje eu venci. Minha mãe criou 7 filhos debaixo de uma tenda na Praça da Liberdade. E todos estão bem, todos são formados, bem casados, com profissões. Eu consegui da mesma forma. Mas não se faz nada sem tiver o amor. Não se faz nada por interesse. Líder, para liderar, tem que saber uma só coisa: amor e respeito e dignidade. Quem não tem dignidade, quem não tem respeito, não tem o poder de liderar. E todas as presidentes das federações, tanto do meu estado, são todas mulheres dignas de receber essa homenagem. Essa homenagem não é só para mim, não. É para todas as artesãs brasileiras, todas capixabesas. Essas mulheres que vêm lutando. A nossa presidente, vice-governadora, falou em políticas públicas. Jaqueline, precisamos sentar, falar mais de políticas públicas. Nós estamos com as nossas artesãs, senhoras donas de casa, com filho, com problema de droga. Nós temos família que marido bate na mulher dentro de casa, que precisa trabalhar fazendo o seu bordado para sobreviver. Hoje a gente tem que lembrar disso. Hoje é dia da gente colocar as nossas dificuldades, nossos sofrimentos. As nossas mulheres, elas querem homenagem, mas elas querem reconhecimento da sua luta, das suas necessidades. Entremos em plena pandemia. Tadinhas, nós temos artesãos de 90 e poucos anos. Nós temos mestres que não são reconhecidas. Nós passamos dificuldade, mas nós temos um governador, um Sebrae, Maderes, que olha por essas mulheres. Então, essa homenagem não é para mim, não. É para todas elas. Elas que precisam dessa homenagem. Elas que precisam de reconhecimento. Quando todos falarem em mulher, pensa naquela mulher que é mãe de família. Seus filhos estão passando fome, a pandemia, o artesanato teve uma dificuldade muito grande, mas o governo do Estado, junto com o Sebrae e a ADEB, ajudaram a sanar essa fome e essa necessidade. Eu sou isso. Eu tenho amor no coração. O que eu faço por amor, porque eu já cumpri a minha meta. Já venci no artesanato. Criei meu filho com muita dificuldade, passando noites em claro, secando roupa no ventilador para ir para a feira. Eu posso falar de cadeira o que eu já passei na minha vida. E aproveitando hoje o Dia da Mulher, eu quero homenagear, registrar, com muito pesar, todas nossas colegas que foram através dessa pandemia. E em nome de todas que foram embora, eu faço o registro da dona Nezenite, 83 anos, uma fofura de mulher, guerreira, excelente trabalho com a escama de peixe, cuidou do marido doente no hospital, com 83 anos, lutou pelo artesanato, mas, infelizmente, o Covid levou a dona Zenite. Então, quando todas vocês, lideranças que falaram aí agora, quando vocês falarem em mulher, procura saber como está vivendo essas mulheres, a necessidade delas, a dificuldade delas, a aposentadoria. Tem senhoras de 89 anos na fila precisando de vacinar e estão lá esperando na fila. Cadê as políticas públicas? Cadê as políticas públicas? Falar de políticas públicas é colocar em prática. É isso que a Federação do Estado do Espírito Santo, das nossas artesãs individuais, dos nossos grupos produtivos, fazem umas pelas outras. Então, essa é minha história, essa é minha vida. E eu quero, se Deus quiser,
Em nome de Jesus. Eu quero continuar a ter saúde para ajudar essas mulheres que hoje é o seu dia, o Dia das Mulheres Brasileiras e o Dia das Mulheres Capixaba. Obrigada, superintendente e diretores do SEBRAE, por me dar a oportunidade de voz, de fala, porque essa homenagem é todas elas, todas lutadoras, todas guerreiras, todas que lutam pelos seus filhos, pelos seus netos, pela sua família. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe e que nos ajude a passar por essa pandemia que está levando nossos artesãos embora e o nosso povo embora. Obrigada.